Oh, Jesus, nos ajuda. Faz uma oração por você. Pede para o Espírito Santo te trazer clareza dessa palavra. Porque se não for ele falando, não dá. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós apresentamos nossos sentidos a Ti. Apresentamos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e pedimos para que o Senhor venha, por meio da Tua palavra, de uma forma espiritual, falar aos nossos corações, nos guiar, para que nunca mais venhamos errar o alvo. Que assim seja, em nome de Jesus. Gente, a humanidade, ela caminha errando o alvo. O mundo caminha errando o alvo. E é só olhar os jornais, é só enxergar como que a humanidade está. A Bíblia diz que o amor vai se esfriando, né? Nós vemos claramente que o mundo caminha por caminhos tortuosos. E essa nunca foi a vontade de Deus. Vamos hoje fazer um paralelo aqui, porque apesar da humanidade caminhar errando o alvo, nós podemos andar no alvo certo. Deus, Ele promove todas as condições para você andar acertando o alvo. Primeira coisa que é fundamental para não se errar o alvo é ter a definição da direção certa. Parece chover no molhado, né? Mas pergunto para você, para que alvo você está caminhando? Na sua vida, você está indo em que direção? Você já parou para pensar sobre isso? Que rumo você está indo? Será que o rumo pelo qual você está indo é o correto? É a vontade de Deus para você? É o momento de nós refletirmos e abrirmos nossos corações para podermos hoje, agora, daqui a alguns minutos nós alinharmos a nossa trajetória de vida. Precisamos entender a direção certa e é melhor ainda se houver um mapa. E mais ainda, ter um mapa e também ter alguém que conhece melhor o caminho para mostrar alguns atalhos, para alertar possíveis dificuldades da caminhada. São detalhes que fazem toda a diferença numa caminhada de vida, numa jornada. E eu tenho certeza que se você está aqui ouvindo, você quer acertar o alvo. E o mapa está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus contém os registros que homens e mulheres de Deus nos ensinaram para caminharmos nesse alvo correto, no alvo certo, e não errarmos mais o alvo. Mas, se nós tentarmos caminhar de uma forma aleatória, ou fundamentado em outros caminhos a não ser o do mapa correto, nós vamos nos frustrar. Ou numa área, ou em outra área, ou até mesmo, às vezes as pessoas se sentem totalmente desistidas da vida, parece que a vida perde o propósito, parece que não está dando nada certo, vem tantas dúvidas, né? E hoje é um dia para se alinhar o alvo e você caminhar no rumo certo. Mas então vamos aprender para a gente não errar o alvo. E para nós entendermos isso, a gente precisa ir lá para o começo. Você é um ser humano. Você foi projetada por Deus. Vamos lá para o começo para a gente poder entender uma coisa, porque eu creio que se você compreender isso, vai ser um ponto de partida. Hoje é um momento, esta é uma mensagem de ponto de partida para você caminhar
pelo resto da sua vida aqui na terra, no rumo certo, em direção ao alvo pelo qual Deus trouxe você para esse mundo, que não foi à toa. Para isso eu quero te convidar a ler lá no começo, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Quando Deus decide fazer o homem, fazer a mulher, com propósitos específicos, bem determinados, e quanto mais nós compreendermos este propósito, quanto melhor nós compreendermos esse alvo, nós então podemos ir alinhando, baixa um pouquinho para mim, podemos ir alinhando a nossa trajetória aqui e agora. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Vamos lá, me acompanha aqui, olha para mim. O verbo está no plural, certo? Quem é que está falando aqui? Deus está falando, mas está no plural. Então quem é que está falando? Deus está falando com alguém? Ali estão na criação de céus e terra, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus é 3 em 1. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, chamada Trindade. É algo que é difícil de entender, mas se você lembrar que você também é 3 em 1, fica um pouquinho mais fácil de entender. Você é corpo, alma e espírito. Já percebeu quando você vai num velório? Já foi num velório? Viu a pessoa ali? Só estava o corpo da pessoa. A alma e o espírito já não estavam mais ali. Então, para você ter mais ou menos uma ideia e poder compreender melhor que você é 3 em 1 também. Deus é 3 em 1, é a Trindade. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre ou pela a terra. Então, Deus é família, diga família. Deus é família, é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele então fez o homem e a mulher e os abençoou e disse: sejam férteis e se multipliquem sobre a terra. Nós poderíamos aqui abordar vários pontos, porque nesses versículos aqui tem um mapa de toda a humanidade. Aqui está incluído o seu trabalho, aqui está incluído a sua vida, seus projetos, seus planos, o porquê você veio para essa terra, tem tanta coisa. E creio que Deus vai continuar a nos ensinar durante algumas semanas sobre isso. Estou entendendo que sim, vou ver nas próximas semanas. Mas hoje é o entendimento do ponto de partida apenas, para nós começarmos a alinhar a nossa trajetória e irmos sempre no alvo correto. Deus, Ele é família, mas é a família a maior expressão de amor puro e mútuo. Pai, Filho e Espírito andam em sincronia. Pai, Filho e Espírito andam em amor pleno, andam em honra mútua, andam em amor sublime que a gente não tem noção. Deus então decidiu fazer você e eu. E você que é casado, se por acaso está aí com seu marido e esposa, está com seu marido ou com sua esposa, dá uma olhadinha para ele, para ela aí, dá aquele olhar de raio laser e fala assim: eu e você somos um. Legal, vou criar um romance aí. Deus nos ajude. E aí então, Deus criou o homem e a mulher para gerarem família. Sabe por que Deus criou o homem e a mulher? Porque Deus quis compartilhar com a sua criação, formou o ser humano para que o ser humano possa experimentar desse amor puro, amor mútuo, amor sublime. Você já percebeu que filmes, que nós somos guiados
pelo amor, a gente procura o amor, a gente procura estar com o coração bem, feliz, né? E eu tenho que cuidar aqui, senão começa a falar para casais. Eu não quero falar só para os casais, eu quero falar para todo mundo. Nós queremos ser amados, nós queremos amar, e isso acontece no meio da família. Sim ou não? Começa ali. Todos nós crescemos num ambiente familiar, com alguma configuração. Todos nós crescemos com pessoas que eram referências para nós, exerceram alguma autoridade, seja qual for a condição que você foi criado, que você nasceu. E você está aí agora lembrando do seu passado, talvez remoto ou talvez longínquo. Você está aí lembrando ou do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu tio, tia, avô, avó. Quem sabe um lugar, outras pessoas, professor, monitor, não sei, depende de qual situação. Freira, padre, depende da condição que você nasceu, cresceu, você vivenciou, escola, amigos da escola. Tantas coisas vêm na nossa memória no momento quando nós lembramos os ambientes em que crescemos, em que fomos formados. E Deus criou a família, voltando então para o começo, propósito original, Deus criou a família para que homem e mulher, juntamente com essa multiplicação, isto é, seus filhos e as suas gerações, pudessem então experimentar desse amor maravilhoso, esse amor que você busca e eu busco. Quem aqui quer viver numa família abençoada? Diga eu. Quem aqui quer gerar? Quem não é casado, quem está para casar, ou quem é casado há pouco tempo, quem aqui quer gerar uma família abençoada? Diga eu. Tem pouca gente assim, gente. Só essas pessoas. Quem aqui quer viver uma família abençoada? Ficou melhor. E aí Deus criou com esse propósito. E a família tem significado. A família no projeto de Deus tem a sua função, tem seu significado, tem o seu propósito. Propósito originado no coração de Deus, para o coração do ser humano. É a chave de tudo, gente. Deus criou você, e se você é casado, tem a sua cara metade aí, a sua concorrência. Não, brincadeira, né? Tem a pessoa que anda contigo, teu parceiro, tua parceira. Se você já é casado, você tem mais uma pessoa para juntamente com você construírem essa família. E se você não é casado ainda, diga glória a Deus. Por que glória a Deus? Aí alguém falou assim, alguém deve ter pensado assim, tá amarrado que eu quero casar. Não, calma aí. Por quê? Porque você pode casar do jeito certo. Pode eliminar alguns problemas por antecedência. Agora você vai dizer glória a Deus com vontade. Olha só, melhorou. Então você pode já startar o começo, a formação de uma família já indo no rumo certo. E é nessa condição, nessa situação de família que Deus quer derramar o seu amor, seu caráter, sua presença, sua forma de pensar, jeito de ser. Deus deu ao ser humano capacidade criativa. Deus deu ao ser humano autoridade sobre a terra, governo sobre a terra. Deus deu para o ser humano a capacidade de trabalho. E tudo isso nós vivemos hoje. Só que tem a forma certa, o alvo certo, o jeito certo de viver, na direção daquele que criou a família. E todos nós aqui somos influenciados pela nossa família. Não tem jeito. Você já se pegou fazendo alguma coisa, ou tendo alguma reação, ou tendo um jeito de ser, falando de um jeito, falando uma palavra, ou qualquer coisa assim que você criticava alguém da sua família que fazia igual? Você se pegou assim, estou fazendo igual a... E não queria fazer assim, não queria ser assim. Mas por que você faz, mesmo não querendo fazer? Porque isso foi instalado em você, por conta da convivência, por conta das experiências, porque você absorveu
Na sua ótica de vida hoje, existe um sistema instalado em você, na sua ótica de vida, que foram absorvidos, ou que foi absorvido, pelas palavras ouvidas, pelos ambientes vivenciados, pelos exemplos das pessoas que exerciam influência sobre você, influência ou positiva ou negativa. E muito dessas influências e desses ambientes ou palavras que você ouviu podem ter sido alvos errados. Podem ter sido boas motivações, mas podem ter sido alvos errados. E isso foi ali, então, instalado em você. Isso está no seu subconsciente, está no seu inconsciente, está no seu consciente também. Tem coisas que você percebe, tem coisas que você não percebe. Tem coisas que você acha que são normais, mas vou dizer para você que não são. Tem coisas que você já se acostumou com relação ao seu temperamento, à sua personalidade, mas eu quero dizer para você, muitas dessas coisas estão longe do propósito original de Deus lá. E é isso que é importante a gente entender para que possamos andar no alvo certo. Deus quer compartilhar ao teu coração aquilo que está no coração dele, para que você possa viver o plano original de, dentro de uma família saudável e abençoada, você possa se desenvolver no contexto do lar, você possa usufruir dele com satisfação. Isso está ali em Gênesis. Não quero me aprofundar aqui nem fazer um estudo textual, quero aqui já dar o fio da meada, porque esse é o propósito original de Deus. Porém, independentemente da configuração da sua família que você foi criada, principalmente que você foi criado, não quero nem tocar ainda agora na sua família atual, mas vamos lá para a nossa criação. E você que é jovenzinho aí, você vai ter as memórias muito mais claras. Nós sabemos que a família deveria ser a fonte de afeto. A família, como propósito original de Deus, deve ser uma fonte de amor, deve ser um lugar, um ambiente de compreensão plena, um lugar de mutualidade, de proteção e segurança. Esse é o propósito original de Deus. No entanto, por causa do pecado que está no ser humano, por conta do vírus do mal que está na humanidade, que se chama pecado. Pecado é justamente errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Por conta da humanidade estar caminhando em alvo errado, por conta do propósito original da família, por conta do conceito do que é realmente ser família, isso foi se perdendo. Cada um anda num rumo, com um alvo, cada um com o seu alvo, e perde então a direção do que Deus tem para a sua família. E isso se manifesta nos comportamentos, nas linhas de pensamento, nas formas de agir, de falar, nas palavras que se falam. E esse ambiente gerado, criado, sem estar no alvo certo, vai gerando tanto problema. E eu e você somos marcados por isso. Não escapa uma pessoa que está ouvindo essa palavra. Todos nós fomos certamente marcados em alguma área, conscientemente ou não, por conta do pecado no ser humano e que também está nas nossas famílias. Estava nas nossas famílias. E isso então vai transformando a rotina das famílias. Isso vai gerando ambiente de insegurança, e eu não sei qual foi a condição que você se encontrou, ou até mesmo se encontra. Mas por conta desse vírus do pecado, as famílias não vivem potencialmente o que Deus quer, o que Deus tem. E aí tem ambiente de insegurança, o ambiente da família às vezes é ambiente de tristeza. E acontecem os traumas, acontecem as agressões emocionais, físicas. Nós passamos por traumas de escassez, e isso vai moldando a nossa forma de pensar. Situações que vão acontecendo lá na família vão
ditando a nossa ótica de vida aqui. E você que é adulto, você carrega com você padrões de pensamento, você carrega com você formas de enxergar a vida que foram marcadas lá atrás. E Deus está trazendo isso à luz agora para que você possa compreender que alvo que está errado, para que você possa acertar, para que você possa alinhar, porque Deus quis trazer essa mensagem hoje para que possamos entrar no alvo certo, para você nunca mais errar o alvo. E aí a gente é moldado ali, os ressentimentos, as mágoas. Pessoas vivem situações de dificuldade, aí moldam a sua vida em função de uma busca pelo dinheiro, pelo medo de perder a condição. Colocam trabalho, colocam a realização na frente de outros princípios que são tão importantes. Colocam seus desejos, colocam o desejo de status, de poder, por conta de complexos de inferioridade que aconteceram lá atrás, por conta de competição dentro da família, por conta de palavras que foram ouvidas lá: você não dá certo, você não vai dar nada, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, você, ou mesmo você, ninguém falou nada, mas você olha a condição da tua família: poxa, mas ninguém estudou, não, porque acontece lá tal coisa e o rumo da família não é legal. E aí isso vai moldando a gente, vai moldando as nossas decisões, porque aí chega lá na frente, quando existem as bifurcações da vida, que temos que tomar a decisão pelo caminho A ou pelo caminho B, nós muitas vezes tomamos a decisão que achamos estar certa, mas que estão fundamentadas, decisões fundamentadas pelas situações complicadas que vivemos. E aí quando temos essas vozes, essas sombras que falam dentro de nós, a gente acaba tomando decisões equivocadas, achando que estão certas, porque tomamos decisões baseadas nas nossas emoções mais profundas e erramos o alvo. Passamos por cima de princípios, mesmo sem querer passar por cima dos princípios. Aí os traumas vão marcando a gente. Os traumas vão levando algumas pessoas a quererem provar o seu valor para as outras pessoas. Provar alguma coisa para alguém, querer mostrar que é alguém. E aí passa por cima do amor dentro da família, passa por cima de tempos preciosos que tem dentro de casa. Passa por cima de coisas que têm o maior valor na vida. E aí o tempo passa, como falamos uns domingos atrás, o tempo passa e não tem mais como voltar atrás. E algumas pessoas são marcadas por sentimentos de ausência de alguém que se esperava um amor. Às vezes é uma ausência presente, porque às vezes as pessoas estão presentes, mas não sabem amar. E aí se espera um amor de um pai, de uma mãe, expressões de amor que muitas vezes não chegaram. E aí fica aquela carência. E aí quantas e quantas pessoas buscam preencher essa carência com relacionamentos amorosos, com paixões, que depois vem trazer feridas. Tudo isso fundamentado lá na família. São tantas e tantas situações, vazios que vêm, que levam pessoas a serem impulsivas em algumas decisões. Tomam decisões pela paixão, tomam decisões pelo sentimento, pelas emoções do momento. Acabam tendo relacionamentos e relacionamentos que vão marcando, vão carimbando, e você vai carregando um pouquinho de uma pessoa aqui, um pouquinho de uma pessoa lá, e aí as legalidades vão ficando, as brechas espirituais vão ficando ali na alma, e não se compreende porque lá na frente o casamento não dá certo, porque se espera algo que não se teve lá atrás. Está se tendo uma perspectiva que não é a mais correta, não é o do coração de Deus para o casamento. E aí vem a frustração. Ou vem as comparações, porque viu na sua casa uma situação, mas viu na casa de outro outra situação, e aí vem as comparações que são feitas, ou pelas pessoas de fora, ou mesmo por você mesmo, e aí então
não se chega a um ambiente, a uma condição de satisfação, porque sempre a grama do vizinho é mais verde. E tudo isso vai te afastando do alvo. Muitas pessoas vão sendo influenciadas pelos estímulos negativos que tiveram lá atrás, por exemplo, na forma de se ver como mulher, se ver como homem. Quantos e quantos rapazes olham para as mulheres de uma forma assim, não é declarada. Tem muitos cristãos que andam assim, olham para as mulheres como fonte da sua satisfação. Quantas e quantas mulheres enxergam os homens como fonte da sua segurança? Quantas e quantas mulheres enxergam os homens como: vou depender de você não. Por quê? Porque lá na família foi assim. Ou a mãe era assim, ou viu a mãe sofrendo na mão do pai ou do padrasto, e aí toma uma decisão lá dentro: não vou depender de homem não. E mesmo se convertendo, entendendo os princípios e tal, ainda fica lá aquela guerra, porque muitas vezes se levanta contra o marido, se levanta de uma forma não sábia, não faz como a palavra de Deus ensina, para poder conquistar o coração do marido. Não, vai lá e se coloca de uma posição, como vê as mulheres aí fazendo, e erra o alvo. E não acerta o alvo dentro de casa, na sua postura como mulher. E aquilo que pretende ver acontecendo, não acontece, porque as suas próprias posturas não estão corretas. E os homens também não andam no alvo certo, porque querem que as mulheres sejam como aprendeu com o seu pai. Só que será que isso é bíblico? Será que é conforme o que Deus tem? Seja passivo ou seja autoritário, seja sensível, seja ciumento ou seja grosso, cavalo, seja você mulher, uma mulher egoísta, só olha o teu lado, só quer os teus desejos, ou a mulher rixosa, que só reclama, são comportamentos que acontecem demais. Acontecem coisas na sua vida. Tem coisas aí engramatizadas, carimbadas, encroadas dentro de você, que precisam cair por terra em nome de Jesus, que precisam ser percebidas para que você possa ajustar e acertar o alvo, porque o que Deus quer para a sua vida é uma família abençoada, relacionamentos cada vez mais saudáveis. Só que todos nós estamos em processo de construção. Todos nós precisamos ser transformados por Deus. E o que mais acontece é as pessoas não perceberem esse processo de transformação e não caminharem durante a sua vida procurando acertar as suas arestas que precisam ser aparadas. E vão vivendo assim. Aí sabe o que acontece? Mais tristeza, mais decepção, mais separação entre as pessoas. Mas não é para ser assim não, em nome de Jesus. Na sua vida vai ser diferente, porque você vai caminhar acertando o alvo. Aí as coisas que acontecem lá na família, as situações, vão moldando também padrões dentro de nós, porque existem traumas lá atrás que nos empurram para os vícios. Vício do trabalho, ou mesmo para dar uma esquecida, encher a cara. De encher a cara, vai lá fumar uma maconha, da maconha vai para cocaína, crack, sei lá o quê. Tantas coisas que acontecem na nossa vida e é tudo uma guerra. Pornografia, vício em compra para poder alimentar a alma, porque se não compro não vou ficar feliz. Então vou ter que vou ter que criar um mecanismo para poder então gerar uma serotonina no meu cérebro e aí então eu ficar um pouquinho melhor, só que é passageiro. E não resolve o problema, vai ser passageiro, periódico. Só que nós temos a fonte de tudo, que é Jesus. Ele vai consertando e aí essas necessidades já vão diminuindo, nós vamos ficando cada vez mais saudáveis e essas influências internas na nossa alma, elas já não vão mais nos controlando. Nós vamos sofrendo traumas e elas vão gerando comportamentos limitadores. Comportamentos limitadores, eu peço em nome de Jesus que venha a iluminação
no teu espírito para que você compreenda comportamentos limitadores que conduzem você em algumas decisões. Quantas, por exemplo, mulheres que vivem em ciúme com o marido, ou até um marido que vive em um ciúme, é uma insegurança. Vive guiado por uma insegurança que não quer ter. Mas essa insegurança, ela leva àquele receio, de repente, ser trocado por outra pessoa. Quem sabe já até aconteceu uma situação assim, ouviu uma situação assim dentro da sua casa. E aí bagunça com o relacionamento. Vai criando um ambiente ruim. Medos que se carregam por conta de traumas lá atrás. E aí os comportamentos, as conversas na família ficam girando em torno desse medo. A pessoa fica sempre na defensiva. Você que de repente sofreu em algumas áreas da sua vida. Eu conheço várias pessoas assim. Cada sistema de defesa se manifesta de um jeito. Alguns traumas são diversos, seja ele emocional, físico, né? Sempre relacionado ao ambiente familiar. Esses traumas eles vão gerando mecanismos de defesa em nós. Algumas pessoas elas ficam receosas, outras ficam rabugentas, outras ficam irritadiças, outras são reativas, agressivas. E isso é lá dentro de casa. Acontece demais. Outras pessoas estão sempre fazendo brincadeiras, apontando o erro das outras pessoas para esconder o seu, mas quando o seu próprio erro vem à tona, daí perde o rebolado. Tem tantas e tantas coisas. Isso aí, eu estou aqui abordando assuntos para o encontro de transformação do ano que vem. Vai ter um encontro, que é um retiro, que nós vamos a fundo em tantas e tantas coisas. Final de semana inteiro, para fazer aquela faxina. Mas hoje é um startzinho para a gente poder compreender, pelo menos se abrir a possibilidade de poder ouvir do Espírito Santo que áreas precisam ser lapidadas para a gente poder caminhar no alvo certo e nunca mais errar, consertar algumas coisas, porque eu tenho certeza que você quer o melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer caminhar acertando o alvo nas suas atitudes, decisões? Ser mais tolerante, ser mais paciente, amar mais, considerar algumas coisas, olhar para os próprios erros, não apontar tanto dos outros, olhar para si mesmo e falar, Senhor, careço da tua misericórdia e graça. E tem coisa que você está no controle, você pode mudar aquilo que está no seu campo de controle, mas aquelas coisas que não estão no teu campo de controle, tenho certeza que se você fizer o melhor da sua parte, vai vir a paz do teu coração e pode ter certeza, tu vai ver a mão de Deus agindo, abrindo portas que você, na sua própria força, não consegue abrir. Traçando caminhos que você não pode traçar, mas Ele pode. E às vezes uma palavra sua, uma atitude, até uma coisa repetitiva que você tem feito, já se acostumou com ela. Isso vai te atrapalhando, vai causando um ambiente ruim. Vai afastando, vai distanciando, tanto do amor de Deus quanto do amor dos relacionamentos. Todos os padrões originais para os quais a família foi formada são desviados, são atacados e não são compreendidos. Mas a palavra de Deus nos ensina. É por isso que a humanidade caminha em trevas, porque não busca em Deus. Há um vazio nos corações, há um vazio de amor, há um vazio de propósito, mas não é para ser assim. Fica sempre algo faltando, mas quando a gente entende o caminho, enquanto a gente não entende, aí os pais não sabem educar os filhos. Fizemos aqui um seminário de pais, tinha alguns pais aqui, podia ter muito mais, tesouros preciosos compartilhados aqui. Algo para preparar os pais, quem é pai e quem não é. Fizemos 2 faixas etárias, detalhes que mudam toda a rota da vida. Poderia ter muitos mais pais aqui. E tem coisas que nos desviam do alvo, pequenas atitudes. Eu falei aqui sobre a motivação da educação e houve uma descoberta aqui, poxa, como que a gente não percebe que as nossas motivações são equivocadas quando a gente, por exemplo, disciplina o filho. Um detalhezinho que muda tudo. Esse amor e esse propósito que
que passam a ser defeituosos no ambiente familiar por conta do pecado, eles são buscados, são procurados nos relacionamentos. Você busca o afeto, você busca ser desejado, desejada, você procura suprir a carência de amor em alguma coisa, ou em alguém ou em alguma coisa, ou é nos braços de alguém, nos lábios de alguém, ou é numa condição em que você quer se sentir. Mas vou dizer uma coisa, esse sentimento passa, volta o vazio. Eu conheço pessoas que têm, como falei na semana passada, pessoas que conquistam tudo que sonharam, pessoas que têm tudo que pensaram ter, mas existe o vazio. Já conheci pessoas que se mataram, tinham tudo, mas se mataram, e tu passa assim, tu olha de fora, tu não entende, mas porque o vazio continua lá, porque as coisas desse mundo são passageiras, o preenchimento, ele é volátil, ele dissolve com o tempo. Aí o casamento perde o seu valor original, porque não se compreende o conceito, o significado do que, como ser família, na ótica de quem criou a família. E aí os casamentos vão, por perder o valor original e o propósito, vão produzindo feridas nos corações aí, tanto dos casais quanto dos filhos. Eu sou um exemplo disso, sou filho de pais separados. E aí? Tem vários aqui também. O que Deus quer? Que todos vivam, casais ficam até que a morte separe e os ambientes familiares sejam saudáveis em todas as áreas, ou que aconteça o que acontece hoje na humanidade? A resposta você já sabe. Essa é a consequência de como o mundo está. Então a gente está aqui jogando no ventilador essas questões para ver uma análise pessoal de como que está a nossa vida, para que possamos acertar o nosso alvo. Vamos lá. Tantos homens e tantas mulheres aí repetem atitudes que tanto condenavam nos seus pais. Quantas maldições percorrem famílias? Por gerações, destruindo as almas, mantendo-as fora do alvo de Deus. Você já quebrou maldições familiares suas? Na sua casa, na sua família? Pô, mas nunca parei para pensar nisso. Mas eu e minha esposa tivemos que quebrar maldições lá de trás, que vinham assolando a nossa família. As nossas famílias. Tivemos o discernimento espiritual, aprendemos por meio da palavra, oramos e anulamos na nossa casa, na nossa vida. Da nossa geração para frente, nós, por meio de Jesus, não vamos ser assolados. E acabou. Não por causa de nós, por causa de Jesus, porque a gente deu lugar para Ele. E assim vai. Tantas e tantas questões nós vamos descobrindo, e é uma descoberta diária, contínua. Vamos vendo atitudes, pensamentos, padrões, formas de ser, que a gente traz lá de casa. Pô, eu sou pastor há tantos anos, e estou descobrindo um monte de coisa. Reações minhas, ajudo a minha esposa nas reações dela. Ela vai lá e dá um toque, poxa, tal situação, olha aí, ó. Será que, aí, às vezes eu fico, a nossa tendência inicial é o quê? Nada. Mas o Espírito Santo vai lá e quebra a gente, né? Aí também não adianta, tá vendo aí, ó? Não adianta jogar na cara, não adianta, porque aí não rola. Mas se a conversa vai em amor, e um ajuda o outro dentro de casa, sabe? Aí a coisa vai andando para um outro caminho. Então, queridos, inicialmente todos nós estamos afastados do alvo original de Deus. Todos nós. Essa é a realidade. Mas tem remédio. Agora vamos sair da tensão e vamos para a bondade de Deus, porque Jesus nos trouxe a possibilidade de voltar para o alvo. Você quer ir? Vamos começar hoje então. Romanos 3, 23 e 24 dizem assim. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar. Talvez você esteja aí pensando o seguinte: poxa, mas eu não percebi algumas coisas e comecei a perceber que tem coisas. Talvez você se sinta até incapaz de algumas coisas. Eu vou dizer, se você está sentindo isso ou pensando isso, eu vou falar para você: excelente!
Se você está vendo aí realidades, poxa, eu estou trazendo tanta coisa, é verdade. Eu digo para você, glória a Deus, sabe por quê? Porque através dessa compreensão que nós então podemos reconhecer que estamos nessa condição aqui, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Esse é o ponto de partida para nós sermos justificados gratuitamente por meio de Jesus. Porque quando nós abrimos a porteira e falamos, Senhor, tem área X, área Y, coisa tal, coisa que eu falo, que eu faço, tem comportamentos, tem reações aqui, percebi, é verdade, estou me aproximando do Senhor e tem coisa aqui que eu não quero carregar, não. Eu quero que o Senhor entre e mude. Daí Jesus entra em ação. E aí começa um processo de reconstrução maravilhoso, contínuo, e você vai vendo a mudança de Deus na sua vida, e isso vai fluindo na sua casa, seus relacionamentos, e você vai vendo a luz de Deus, a glória de Deus tomando conta, a partir do teu coração. Através de Jesus nós podemos novamente ser filhos de Deus. Lembra que lá no começo da criação, Pai, Filho e Espírito, família celestial, então forma a família, formou você? Com qual intuito? Que você seja filho, filha dele. A condição do pecado afasta a gente disso. As pessoas pensam, falam, todo mundo é filho de Deus. Não é não, a palavra não fala isso. Todo mundo é criatura de Deus. Todos foram feitos por Deus. Agora nós passamos a ser filhos e filhas de Deus quando acontece o que está em João 1, 12 e 13. Parece ser redundante, chovendo molhado. Mas eu já sei disso. Mas preste atenção. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, é a partir dessa condição individual, de por meio de Jesus, ao crermos nele, ao recebermos ele, e receber uma atitude contínua, diária na nossa vida, trazendo para a nossa vida. Lembra daquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra? É isso, diariamente, continuamente, trazendo Jesus para a nossa vida, para o nosso coração. Senhor, me transforma, eu preciso de ti. Só que acontece que a gente vai vivendo o dia, a gente não percebe o que precisa ser mudado. E é isso que Deus quer falar para você essa noite. Simples assim. Existe um propósito original. Eu quero ser teu pai. Quero que você seja meu filho, minha filha. Deixa eu entrar no seu coração. Continuar entrando. Porque existe aquele engano que um dia a gente aceitou Jesus e a gente fala que é cristão há tantos anos, mas a vida não muda em algumas áreas. E aí? É porque Jesus não entrou naquelas áreas. Jesus precisa entrar nessas áreas. Ele precisa transformar teu coração. Mas esse processo de transformação vai acontecer se você receber ele, crer no seu nome. E aí então você passa a ser filho de Deus. E a partir dessa condição pessoal, individual, aí as transformações começam a acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que você é filho, você recebe uma capacitação espiritual para alterar o rumo da tua história e das pessoas que estão ao teu redor. Recebe uma unção de Deus. Aí você caminha, as pessoas de fora vão olhar para você da mesma forma. Vão achar que você é alguém como qualquer outra pessoa. Só que quando a gente anda com Jesus e vai buscando, trazendo ele para todas as áreas da nossa vida, o mundo te olha de um jeito, mas o mundo espiritual sabe quem tu és. Eu me lembro, eu não era pastor, eu era líder de célula, anos atrás. Já contei isso aqui uma vez para trazer essa ilustração, porque isso é para acontecer na sua vida também. Porque foi uma das coisas que aconteceram que me mostraram o mundo espiritual. Eu buscava Deus como qualquer outra pessoa, meditando, orando, buscando ter o meu tempo com Deus todos os dias e tal, buscando graça, unção de Deus. E eu liderava uma célula e estávamos falando de Jesus para um casal, e a menina tinha se envolvido com feitiçaria, com obras assim malignas e tal, e ela namorava, era noiva de um rapaz e aceitou Jesus, começou a entrar no processo de libertação. Um dia ele me liga de madrugada, fala: Sérgio, eles moravam juntos e eles estavam no processo, caminhando,
E ele falou, cara, o negócio aqui tá feio, ela aqui tá possuída. E aí eu fui lá, peguei a motinha, tinha uma motinha 4 marchas, CGzinha, fui lá, encostei minha motinha lá embaixo no prédio deles, aí mandei a mensagem, ele falou, ó, aqui, sobe aqui, subi lá, daí a guria estava lá possuída, uma cena horrível, e eu falei, meu, agora é só Deus mesmo, sempre é só Deus, mas nessas horas a gente fala só Deus, né? E aí eu olhei assim e falei, meu, aí eu lembrei daqueles filmes de terror lá do Poltergeist, não sei se vocês lembram aí, os mais velhos, que coisa feia, gente. Guria desfigurada, estava na parede lá e tá aquela coisa horrível. Eu falei, eita louco, agora se os anjos não vierem comigo, eu tô lascado, né? E aí fui. Aí ele falou para mim assim, pensa, Deus sabe o que faz, né? Aí ele falou, Sérgio, quando chegou com a moto ali embaixo, parou a moto, aí ela não, o troço que tá nela falou, não, ele não, ele não. Cara, ele falou aquilo, aí eu fiquei grandão, né? Eu falei, tremeu na base, fedorento. Vamos embora, Jesus está comigo, né? Porque se ele falou ele não, é porque ele viu que Jesus estava comigo, né? Não sou eu, né? É quem está comigo. Aí eu fui lá, expulsei o bicho lá e tal. Foi uma experiência muito show, né? A mulher deu aquele berro primeiro, deu aquela tremidinha, mas eu lembrei que Jesus está comigo e fui, né? Aí sai em nome de Jesus, o bicho saiu, demorou um pouquinho, mas saiu e tal, e beleza. Por que eu lembro disso? Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual sabe quem a gente é quando a gente vai buscando a Deus. Você não percebe no natural, mas o mundo espiritual está aí. É mais palpável do que parece. E você pode crescer como filho e filha de Deus, porque conforme você vai crescendo nessa condição de filho e filha, você vai recebendo capacitação para lidar não somente com essas situações espirituais, mais cabreiras, crescendo discernimento, mas principalmente nas pequenas coisas do dia a dia, nos relacionamentos, olhar com olhar de amor, ter mais tolerância, fruto do Espírito, paciência, mansidão, domínio próprio, coisas que vão fazendo a diferença ali no dia a dia, nos detalhes da vida, tendo tolerância, entregando na mão de Deus, crescendo em fé, entregando seu coração na mão dele. Em momentos de ansiedade você vai lá, estava falando com uma pessoa agora aqui, ou você acha que eu também não fico meio aflito aí com o resultado que está por vir aí? Aí eu estava ali, daqui a pouco eu estava numa reunião, acabou a reunião, e aí alguém falou para mim, o resultado está assim assado. Aí eu voltei a mente para os acontecimentos atuais, e aí eu comecei, aí fui olhar o resultado, aí comecei a ficar por dentro, né? Para. Aí comecei a virar a chave de novo. Céu, Deus tem o controle de tudo, o Senhor é todo poderoso, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ativei a palavra em mim, pronto, começou a vir a paz, tranquilidade, pronto. Por isso que eu orei com vocês aqui no começo, porque talvez alguns estavam assim do jeito que eu estava também, estava louco para olhar o celular, hein? Entende, gente? Então, são detalhes da vida que vão fazendo a diferença na caminhada, no dia a dia, na nossa casa, na nossa família. E isso se estende à nossa família espiritual, e Deus quer que nós venhamos a viver numa dimensão cada vez mais alta, acertando o alvo todo dia, sem se desviar, um grauzinho que seja nessa rota. E se por acaso acontecer, que vai acontecer, nós vamos poder perceber. Aí é que está. Porque muitas vezes a gente se desvia um grauzinho, meio grauzinho, e a gente vai se afastando do alvo. E aí vai esfriando na fé, já vai não querendo ficar com as pessoas, vai chegando defeito, vai não sei o que. A gente vai se afastando, vai esfriando. Mas o que precisamos é estar no alvo, porque quanto mais vivemos buscando Jesus na nossa vida, Ele vai revelando. Ô Sérgio, grauzinho tá fora aqui, meu. Deus, mas é tão pouquinha coisa. Mas só falei uma coisinha para minha esposa que ela não gostou. Deixa assim mesmo, tá tudo certo, faz parte da vida. Vai lá pedir perdão, cabeção. Aí eu vou lá, amor, perdoa ali que aquela hora eu falei contigo assim, meio cavalinho, né? Perdoa. Meio lá, me perdoa e tá tudo certo. Pronto. Fechou-se a legalidade no mundo do espírito. Aquele um grauzinho voltou pro rumo. Voltou. Então são tantas atitudes que nós vamos cometendo, que às vezes a gente não percebe, a gente vai desviando a rota. E Deus não quer isso para você não.
Ele quer que você caminhe constantemente acertando o alvo pela direção da palavra, que você continue caminhando pela direção do Espírito, que a pessoa de Jesus Cristo reine sobre você, que a pessoa de Jesus Cristo reine sobre a sua família, curando as feridas, transformando a tua história, aqueles fantasmas que ficam assolando lá dentro da tua cabeça, aquelas vozes que ficam falando, elas caem por terra em nome de Jesus, aquelas tendências que vieram lá, vão ser quebradas em nome de Jesus. Você vai mudar. Você vai ser uma pessoa cada vez mais saudável emocionalmente, uma pessoa cada vez mais saudável espiritualmente. Teus comportamentos vão mudar, porque meu temperamento está quebrado em nome de Jesus, ele muda também. A personalidade não muda, o Espírito Santo muda a personalidade também. O que Deus não pode fazer? Muda sim. Hoje a gente fez lá no Reset semana passada, vamos fazer ali uma análise do nosso temperamento, e aí eu tomei um susto. O meu temperamento dominante mudou. O segundo passou a ser primeiro, o primeiro passou a ser segundo. Falei, glória! Aí eu fui ver, os pontos positivos daquele temperamento cresceram, os negativos diminuíram. Eu falei, eita glória! Tô melhorando um pouquinho. Show de bola, né? Olha que legal. E que assim seja com você, potencialmente, e que essa transformação venha dar resultado. Sabe qual vai ser um parâmetro bem legal? As pessoas que andam com você dia a dia, em intimidade. Pergunte para elas que você precisa mudar. Seja corajoso, corajosa, e pergunte, aí, o que eu preciso mudar? Mas prepara o ouvido, faz cara de paisagem, né? E receba, só escute. Porque você vai querer falar. Não, deixa, domínio próprio, mansidão, aleluia. Entra, deixa machucar, deixa incomodar. E aí quando estiver acontecendo, você fala assim, fala Deus, continua falando Deus, fala na tua mente, fala Deus, né? Para vir cura. Ou você vai querer continuar errando o alvo, meio grau, 10 graus, 20 graus, e perder o rumo. Então vamos acertar esse rumo aí em nome de Jesus. Durante essa caminhada, vai ter sempre confronto entre o padrão do passado contra a palavra eterna. Vai ter sempre o confronto entre o padrão do mundo, as coisas que você aprendeu, com o padrão original de Deus, que Ele que criou. Que você cresça em fé para você poder usufruir, lapidar, se alinhar, mudar, crescer, multiplicar a presença de Deus na sua vida, crescer em unção, em poder de Deus, que está destinado para todos aqueles que são família do céu. E eu vou terminar aqui essa mensagem, declarando a palavra de Paulo sobre a sua vida, que sobre a sua vida e sobre a sua família seja ligada essa oração de Paulo, que está lá em Efésios capítulo 3, Efésios 3:14, que assim seja sobre você, que a partir de hoje comece um processo de transformação, é um start, é só uma viradinha de chave hoje. Hoje você está sendo direcionado, redirecionado ao alvo. Diga, eu recebo. Porque a partir de agora começa a vir um mover espiritual na sua vida. Porque a tua inclinação para as coisas da carne, a tua inclinação, a sua natureza instintiva, primitiva, elas vão começar a perder força. E você vai começar a crescer na natureza do Espírito de Deus. A natureza de Deus, aquela que é o propósito original desde o começo. Efésios 3:14 diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça. Diga, eu recebo. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude
de Deus, que você e a sua família nunca mais erre o alvo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento? Fique de pé, porque agora é um momento de nós fazermos algumas coisas e vamos começar agora essa nova jornada em rumo ao alvo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento e, se você ainda não fez isso, eu quero te estimular, enquanto a música toca, você pedir a Deus que Ele venha habitar no seu coração.